Graça e paz para todos os irmãos inscritos ou não aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também peço que deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus. O que detém o anticristo? O que detém o filho da perdição? Ele que é o iníquo, o pior de todos os injustos, o qual é a imagem e semelhança do pai da injustiça e da mentira, e virá sob a eficácia de Satanás. O que o impede de se manifestar? A tribulação, o Apocalipse realmente está chegando, por isso falaremos passo a passo sobre este assunto, para os que hoje ainda não entenderam a verdade possam entender. E os que ainda não encontraram a Jesus possam encontrar. Porém, muitos ficarão para a tribulação, os quais não serão arrebatados, por não confessarem Jesus como Senhor e Salvador, por não terem a fé e com isso não têm a Deus. É para estas pessoas e quem mais possa interessar, que estamos escrevendo sobre o Apocalipse, para lhe ser como guia durante a tribulação. Buscamos falar com todos para que um fale com o outro e assim, aquele que ficar para a tribulação possa encontrar a Jesus, e encontrar a salvação. Você pode pensar que este vídeo não é para você. Isso é ótimo, pois você tem fé, e o arrebatamento será para os que têm a fé em Cristo, no Pai e na sua justiça. Porém, muitos à nossa volta não têm a fé, não têm a Cristo e estão no mundo sem esperança, mesmo pensando que são felizes e realizados. É para estas pessoas enganadas que postamos os vídeos, porém para chegar até elas, precisamos de você, para que nos ajude a crescer, divulgar e compartilhar estas palavras, as quais são amargas, porém devem ser ditas. A volta de Jesus será exatamente 7 anos depois do arrebatamento da igreja e início da tribulação. O arrebatamento da igreja não é a vinda de Jesus. O arrebatamento será como ladrão, para levar os bens valiosos, que hoje, em espírito, fazem parte do reino de Deus. Em espírito vivemos no reino de Deus. Porém, pela carne convivemos com os que estão no mundo sem Deus, sem Cristo e sem fé. Jesus, o dono desses bens, o dono desse tesouro, que é a sua igreja, que é o templo do seu Espírito e o reino do Pai. Cristo vem buscá-lo, buscar todos os que nele se fazem justos, para não sofrerem e nem se percam com os dias terríveis que virão após o arrebatamento. O arrebatamento da igreja será visível e palpável aos olhos do Espírito, pois é pela fé. Já a vinda de Jesus será no final da tribulação, e todo olho verá, pois será visível e palpável aos olhos da carne, fato pelo qual, todos que estiverem na carne nesse dia serão mortos pela palavra, pois o tempo determinado já terá passado. Muitos estarão no mundo, na carne verão a vinda de Jesus, outros, a igreja de Cristo, a nova Jerusalém, descerá com ele, não mais na carne, e sim com um novo corpo incorruptível e glorificado. Desde que tudo foi consumado por Cristo na cruz, a igreja verdadeira entende que é livre, e se é livre não está em cativeiro, nem tem carcereiro, pois Deus é por nós. Aqueles que vivem no medo, vivem no cativeiro, com medo do carcereiro, estes continuam no mundo, uma igreja escrava do mundo. Acorda, igreja. Pare e pense, muitos têm mais medo de Satanás, que é um derrotado, e nem sequer temem a Deus, o único vitorioso. E isso quem nos ensina é o Espírito Santo, quando somos selados e ungidos ao dizermos sim para Jesus. Ele nos ensina o caminho, para não sermos enganados por ensinamento de homens, nem doutrinas de demônios. Todo aquele nascido de Cristo tem parte na sua justiça, porque ele é justo e praticando a justiça permanecemos nele, mesmo vivendo em um mundo injusto, pois o ministério da injustiça opera no mundo. No mundo, nos homens sem Deus, sem Cristo, neles a injustiça opera e reina. Pare e pense, quantos morrem de fome, de sede e frio no mundo a cada instante. O faminto, se está em Cristo, pela fé é alimentado, porém, no mundo sem Cristo acaba morrendo de fome, pois no mundo opera a injustiça. E o que seria a justiça neste caso? A justiça é que o faminto seja alimentado, aí, sim, seria feito justiça para com o faminto, que está para morrer de fome. Neste caso é que vemos a diferença entre os justos e injustos.
Os justos, os quais se fazem justos em Cristo, se estiverem famintos, são alimentados pela fé em Deus, que sabe das necessidades de cada um e do fardo que cada um pode carregar. E estes que estão em Cristo e vivem pela fé, os quais somos nós, a Igreja de Jesus, primeiramente por amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazemos a obra, alimentando aqueles que estão no mundo sem Cristo, sem fé, mas pela nossa fé são alimentados, pois Cristo em nós faz a obra. A obra sem fé é apenas caridade, e a fé sem obra é egoísmo. A Igreja é usada por Deus, pela fé, para fazer a obra. Saiba! A obra de Deus é feita em nós, quando nos deixamos fazer igreja, com isso a velha criatura que era nascida da carne morre, e uma nova criatura vem ao reino de Deus, nascida do Espírito Santo de Deus que gerou em nós, que nos ensina, que nos amamenta, que nos alimente, que nos modela para sermos justos como o Pai. Este é o primeiro amor, o amor pelo Pai. A obra de Deus é feita em nós primeiramente assim por meio de nós, a Igreja, a obra é feita em outros, por amarmos os outros como amamos a nós mesmos onde o Pai habita. A moral disso tudo é que o amor de Deus por nós, o qual está em nós, reflete para aqueles que estão à nossa volta, pois Deus também os ama. E tendo Deus dentro de nós, também amamo-los. Quem não ama o próximo, por pior que ele seja, sem sombra de dúvidas, não ama Deus, não tem fé e não faz a obra, e se der um pão, não é por obra ou fé e sim por caridade, ou é para inflar seu ego, e dizer para si mesmo que é uma pessoa justa, uma pessoa melhor e bem-sucedida. O mundo está cheio desse tipo de pessoas. Lembre-se. Fé sem obra e obra sem fé, ambas estarão mortas. Aqueles que estão no mundo sem Deus, não têm fé, com isso não podem dizer, montanha saia da minha frente. Porém, nós em Cristo, podemos pela nossa fé dizer, montanha, saia da frente dele. E a montanha vai ter de sair, porque Cristo está em nós. Acorda, Igreja! Este é o fato, porque hoje não vemos os milagres acontecendo. Muitos que se dizem enviados de Deus. Muitos se dizem apóstolos, profetas e outros, se auto-intitulam, se nomeiam com um título ligado às coisas de Deus, mas não têm a fé, não servem a Deus e sim a prosperidade que Deus pode lhes proporcionar. Para ficar bem claro, a fé é particular para com Deus, a fé está na palavra de Deus, a única verdade. Isso é a fé e vem de Deus, o restante por mais bela que seja, por mais elaborada que seja, por mais convincente que seja, por mais contextual, por mais angelical que seja, por mais visível que seja, é mera idolatria, pois é visual e não do espiritual de Deus. Servir a Deus é pela fé, hoje não temos o pão, mas Deus proverá assim que fiquemos por aí murmurando, reclamando e anunciando que estamos sem o pão, pois a fé em Deus faz com que saibamos que Deus proverá atendendo nosso pedido, e isso é entre nós e Deus. Já os que não têm a Deus, não têm a fé, por isso, reclamam, murmuram, anunciam ao vento, para que alguém se compadeça e faça a doação. E onde Deus ficou nisso? Digo. Não ficou, pois foi buscado na lamentação, murmuração e piedade dos homens e não na onisciência, onipresença e na onipotência de Deus, o qual provem sem que precisamos pedir. Hoje tem muitos, chorando as mínguas da internet, chorando que não tem dinheiro para continuar a obra de Deus, que se o fiel não ajudar, não ofertar, não dizimar, terá que parar e fechar a obra. Onde está a fé e a provisão divina? Onde está Deus nisso? Não está, pois não fazem para Deus, fazem para si mesmos. Deus permite, pois se não são contra nós e acabam atendendo o propósito de Deus. Por isso não podemos ficar indignados, nem sair em batalha contra eles e sim esperar no Senhor, pois está chegando a hora onde o ponto final sobre todo engano e injustiça, por isso que para muitos eles parecem justos. Por isso que para muitos eles se parecem com pastores, mas são os lobos gulosos. Lucas 9 versículos 49 e 50, e, respondendo João, disse, e mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós.
Observação. O ser humano tem a mania de generalizar, fato pelo qual muitos falam mal do Evangelho, falam mal dos pastores, falam mal dos templos, e por isso tudo falam mal de Cristo. Saiba. Existe a verdade e a mentira, existe o mal e o bem, existe o bom e o ruim, existe o doce e o amargo, existe pastores e lobos, existe templo do Espírito Santo e sinagogas de Satanás, existe a fé e a idolatria, e todos estão à nossa frente, basta apenas que saibamos discernir, identificar e separar da nossa vida a verdade da mentira, pois tanto a verdade, tal como a mentira estão à disposição de todos, basta que cada um faça a sua escolha. A verdade é Jesus, porém a mentira são os vendedores, os comerciantes de Deus, que montam pequenos comércios, ou grandes ou hipermercados para atender os famintos pela carne. São os que pensam que Deus é a sua propriedade e fazem pequenos lotes, e vão vendendo ao menos informado, mas são todos iguais, vivendo e desfrutando do mesmo espírito da vaidade e da paixão. É como um contratado que recebe por seu trabalho. São como profissionais da propaganda, que divulgam pelo salário que vão receber. Do contrário, estariam divulgando o outro. Assim, não fazem por amor e sim por aquilo que vão receber, fato pelo qual a falsa fé, a prosperidade, a motivação do ser humano é tão vendida atualmente nos grandes monopólios evangelísticos. Eles sabem muito bem inflar o ego dos homens, eles sabem muito bem estimular a cobiça, pois dividem do mesmo espírito da ganância e da vaidade. Fora isso, são vazios e atormentados por suas próprias vaidades e paixões, são ossos que continuam secos em um vale, secos sem o Espírito de Deus. Observe. Hoje há templos de pedra lotados, porém os homens estão vazios sem o Espírito Santo. Eles não buscam o amor e sim o que Deus pode lhes dar. Pare e pense. Você tem a fé, você tem a Cristo. Quando você oferece Cristo para os outros, de onde veio o Cristo que você ofereceu? Sim, o Cristo que oferecemos vem de dentro de nós, onde o Espírito Santo habita, pois se ele não habitar em nós, não teremos o que oferecer, pois Cristo não estará em nós. Pergunto. Se a montanha não se moveu, de quem é a culpa? A culpa é da montanha a qual não serve a Cristo? Ou daquele que diz servir a Cristo, mas, na verdade, serve a si mesmo? E por servir às suas próprias vaidades e paixões, a montanha não vai se mexer, pois nele não há a fé que vem de Deus. Com isso, em suas vaidades ainda culpam a montanha por não ter fé. Assim, os ossos secos, como vão ministrar para os outros aquilo que não têm? Eles não ministram as coisas do Espírito Santo, pois não o conhecem. Porém, são especialistas nas coisas da carne, nas vaidades e paixões. Sobre estas coisas da carne eles ministram muito bem, porém não há milagre e sim a tentativa de barganha ou subornar a Deus com coisas que não importa para Deus. Não adianta o homem sacrificar dinheiro ou quaisquer bens materiais, isso de nada adianta, pois não tem valor para Deus. O valor para Deus é Mateus 22 versículo 37 ao 39, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, e ame o seu próximo como a si mesmo. Buscar barganhar com Deus, oferecendo um falso sacrifício, o sacrifício de tolo, o qual são as coisas materiais. Para que Deus vai querer coisas materiais se Ele é o dono do ouro e da prata? Deus não quer o seu dinheiro e sim a tua adoração, temor e obediência. Sacrificar dinheiro ou qualquer outra coisa material não prova o amor de alguém por Deus, pois os bens materiais o homem com dinheiro pode comprar novamente. O dinheiro, podemos trabalhar e ganhar mais. Pergunto. O que poderíamos sacrificar sem que pudéssemos tomar? Ou comprar de volta? Sim, o maior de todos os sacrifícios Jesus fez por nós na cruz, mas em relação ao que podemos oferecer para Deus como gratidão e prova da nossa fé, é o dízimo. Não o dízimo do dinheiro ou de bens materiais e sim o dízimo do nosso tempo, e isso, sim, é o verdadeiro dízimo e sacrifício, orar e louvar a Deus quando acordamos, que é os primeiros frutos de vida que colhemos ao acordar e estarmos vivos por mais um dia.
graças a Deus, e aí, sim, esse dízimo é agradável e tem cheiro suave ao Senhor. Faça isso todos os dias e você verá que o devorador não vai tirar o teu tempo, o seu dia vai ser mais proveitoso, o armário da tua vida vai estar cheio, e a graça e a paz de Deus estará com você para usufruir do restante do seu dia, pois, a primícias do teu dia você ofereceu para Deus, e assim não roubou a Deus no dízimo da tua vida diária, nem nas ofertas que você fará ao longo do dia, cantando, orando e falando de Deus para o próximo, alimentando o faminto e sedentos da palavra de Deus. Acorda, igreja. Muitos querem dar dízimos do material, mas não querem ofertar e dizimar o seu tempo, a sua vida. Dizimar o material não faz com que a pessoa ande segundo os 2 mandamentos ordenados por Jesus. Pois, ela está buscando comprar algo para ela. A barganha com coisas materiais é a prova de que a pessoa ama mais o dinheiro e as coisas do mundo, do que a Deus, e o no desejo de ter mais, a ganância, é a prova que ele ama mais a si mesma do que ao próximo. Ela dá dinheiro em troca de mais dinheiro, mas não acorda de madrugada para orar e dizimar sobre a sua vida. E para com o próximo, ela nem lembra de dar um pão, quanto mais pedir e interceder por ele em oração. Assim, nela, não há a fé nem é feita a obra, pois a obra de Deus é feita em nós, quando morremos para a carne e nascemos do Espírito Santo, nos arrependendo e mudando os nossos maus caminhos, vivendo na obediência, para sermos justos e façamos a justiça de Deus ao próximo e necessitado. Por meio de nós, a obra é feita, e consequentemente a justiça, quando oramos e damos um pão ao faminto. Com isso você pode entender a extensão da fé, a qual nos faz justos e permite que levamos ao necessitado a justiça, neste mundo de injustiça. Onde, o pobre necessitado, mas que tem a Cristo, ele é alimentado pela fé. Porém, o faminto que não tem a Cristo são alimentados pela obra da fé, por aqueles que têm a Cristo, os quais fazem a obra de Deus alimentando o faminto. Pare e pense. Se ninguém faz a obra pela fé, a injustiça prevalece, e com isso o faminto morre de fome. Assim está o mundo, muitos morrendo de fome, pois poucos fazem a obra verdadeiramente, os quais se enganam, pois se intitulam religiosos, almejando a prosperidade tudo para si mesmo esquecendo de olhar pelo desabrigado na sarjeta, sem teto, sem pão e sem oração. Porém, qual é a verdadeira religião? Tiago 1 versículos 26 e 27, se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Hoje a verdadeira igreja faz a obra pela fé, se fazendo justos em Cristo, e assim o filho da perdição, o iníquo, o anticristo não pode se revelar. Pergunto: se vivemos em um mundo injusto, onde a injustiça é maior, por que o filho da perdição, o anticristo, o maior de todos os injustos não pode se revelar? 2 Tessalonicenses 2 versículo 6 ao 8, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Sim. Vivemos em um mundo onde a injustiça opera. E quem somos nós? Somos a Igreja de Cristo. Somos em Cristo justos, e vivemos em meio ao mundo que opera a injustiça. Vivemos em um mundo injusto e pecaminoso. Com isso, para que o iníquo se revele, há necessidade que o justo seja retirado do meio da injustiça. Cristo, o justo, nos faz nele também justos, pois em Cristo amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cristo é o justo, mas nós, nele, nos deixamos fazer justos também. Assim, o anticristo só se revelará, quando Cristo levar a sua igreja, levar os que nele se deixaram fazer justos, para cumprir a promessa de Deus para o justo que é Cristo e os justos, que somos nós em Cristo, descrito em Isaías. Observe este trecho de Isaías 57. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato,
pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Há necessidade que a igreja verdadeira seja retirada do meio dos que praticam a injustiça, para que o mal venha sobre o mundo injusto e os praticantes das injustiças. Saiba que o anticristo só se manifestará quando o justo for retirado do meio dos injustos. Isso é confirmado em 2 Tessalonicenses, mas é promessa em Isaías, onde o justo será arrebatado antes que venha o mal. Com isso, o que detém o anticristo de se revelar é Cristo em nós. E assim, quando a igreja, a qual tem a Jesus, for retirada, for separada, for arrebatada, só ficarão no mundo os injustos, só ficarão no mundo aqueles que não têm a Cristo, e assim, o mundo sem Cristo, pois a igreja que tem a Cristo foi arrebatada, só assim o anticristo se revelará, pois o justo é retirado antes que venha o mal. Lembre-se da história de Abraão e Ló na destruição de Sodoma e Gomorra. Ali, já é o ensino para a tribulação. O mal só recairá sobre a humanidade quando não houver o justo na terra. E quem é o justo? O justo é Cristo, e nós somos justo nele. Assim, quando a igreja for arrebatada, não haverá justos no mundo. Só haverá injustos para que se convertam pelas trombetas, ou continuem praticando a injustiça, e sobre eles virão os cálices da ira de Deus. Gênesis 18 versículo 23 ao 26. E chegou-se Abraão, dizendo: E destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Esta é a prova que o mal só virá sobre a face da terra, quando o justo for tirado do meio dos injustos, para que, sobre os injustos venha a destruição, venha o mal, venha o anticristo. Esteja ciente e tenha fé, porque o arrebatamento da igreja antes da tribulação é bíblico. E onde está na Bíblia a promessa do arrebatamento? Só em ler esta passagem de 2 Tessalonicenses, a verdadeira igreja pode entender que é a promessa da retirada do justo do meio dos injustos. Assim como que em outras passagens bíblicas. Sim. Haverá o arrebatamento da igreja, a qual deve ser a igreja verdadeira e não a meretriz. Sim. Haverá o arrebatamento do templo do Espírito Santo e não a sinagoga de Satanás. Apenas a igreja de Cristo, o templo do Espírito e o reino do Pai, estes, os justos, serão retirados do mundo de injustiça, para que o mal, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo se manifeste na eficácia de Satanás. 2 Tessalonicenses 2 versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Os justos serão retirados do meio dos injustos para não passarem pelos dias terríveis que virão, pois fazemos parte da justiça, porque aquele que é justo habita com sua justiça dentro de nós, nos fazendo justos também. Assim, para todos os quais que não confiam nas promessas de Deus, principalmente a do arrebatamento da igreja antes da tribulação, para todos os quais duvidam e não enxergam a verdade, pois o olho da carne não deixa, fica essa passagem, para entenderem como trombeta nela tenham a fé, ou continuem na incredulidade e se lamentem com os cálices da ira de Deus derramados sobre os injustos durante a tribulação. Isaías 57 versículos 1 e 2, perece o justo, e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. O justo vive em um mundo de injustiça e muitas vezes perece em meio às injustiças, e Jesus nos alertou disso. E os homens, muitos ou ninguém se impressiona ou se compadece dos injustiçados. Porém, Deus sim. E nos prometeu o arrebatamento antes que venha o mal, antes que venha o anticristo. O justo será arrebatado antes que venha o mal, antes que venha o filho da perdição. A igreja será arrebatada antes que venha o mal e descansará com Cristo, porém ninguém verá assim, conforme dito em Isaías, ninguém considerará que os justos, a igreja de Cristo foi arrebatada,
e não será como nos filmes e novelas. O justo será arrebatado, porém, os filhos da goureira, descendência da prostituta, estes negarão que houve o arrebatamento e que chegou o início do dia do Senhor, com isso beberão do cálice da ira de Deus até que se convertam ouvindo as trombetas da tribulação ou se mantenham na prostituição e sejam mortos pela palavra. Isaías 57 versículos 3 e 4, Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da goureira, descendência da adúltera e da prostituta. De quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura, não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade. Com isso, saibam todos, o arrebatamento é bíblico, é fato, pois ocorreu com Enoque e Elias, é promessa, pois está descrito em Isaías 57, e para a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3. Apocalipse 3 versículo 10, Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Filadélfia é a igreja verdadeira, a qual será arrebatada, para os que ficarem, os quais são os injustos, possam se converterem e se deixem fazer igreja, seja ouvindo a pregação das duas testemunhas, ou de um dos 144.000 selados do exército de Cristo. Fato pelo qual nos preparamos e deixamos as explicações desde hoje. Por fim, é necessário que assim seja, como está descrito em 2 Tessalonicenses 2. O fato ocorrido com Enoque é a referência e exemplo da fidelidade de Deus para com os justos, os quais são arrebatados antes que venha o mal. Assim foi com Enoque e será com a igreja verdadeira antes da tribulação. Enoque foi arrebatado por ser justo e andar segundo a vontade de Deus, fato pelo qual ele foi arrebatado, para não sofrer com o mal que seria estabelecido no mundo antes do dilúvio e com o próprio dilúvio. Com isso, olhando para Elias e Enoque, vemos que o fato do arrebatamento, o qual é a retirada de uma pessoa em vida deste mundo, isto é bíblico, é fato e promessa. Negar o arrebatamento é negar a palavra. Muitos negam o arrebatamento, por não conhecerem a fidelidade e justiça de Deus, por não conhecerem a Deus verdadeiramente, e por isso não têm a fé. E não ter fé é o mesmo que não ter a Deus. A pessoa quando confessa a Jesus, ela se deixa fazer igreja do Filho, templo do Espírito e reino do Pai, e o primeiro dom que recebemos de Deus, ao confessarmos Jesus como Senhor e Salvador é o dom da fé. Fé é a confiança de forma inquestionável e inabalável naquele que tudo pode, naquele que tudo criou. É como estarmos novamente no paraíso diretamente com Deus, como ocorria com Adão, mas isso nos ocorre por fé e não pelo ver e tocar. Recebemos de Deus a fé, porque em Jesus conhecemos o Pai, o qual um dia no passado, ele, o eu sou o que sou, aquele que é o que é, o Senhor disse, e haja luz. E por sua palavra houve a luz. Por isso nos dá a fé. Muitos dizem, eu não tenho fé. Isso é o mesmo que dizer que eles não têm a Deus, e todos, independente de rotulagem, que se autodenominam, entre aspas, seguidores de algum tipo de fé, e aqueles que não têm fé, não têm a Deus, estando eles na idolatria. A idolatria é o oposto da fé, pois a fé é dom de Deus, e para a verdade, a fé é exclusividade de Deus. Qualquer coisa que não seja verdade e a vida, não esteja dentro dos ensinamentos de Jesus, que não esteja dentro das promessas e na palavra de Deus, não é fé. Lembre-se, e mesmo que o homem que não segue a Jesus diga que tem uma fé diferente aos ensinamentos de Cristo, esse homem se engana em achar que é a fé, pois está cego na idolatria. Tudo que está fora da palavra de Deus, que está fora dos ensinamentos de Cristo não é fé e sim idolatria, até mesmo para os que se dizem ateus, pois confiam e acreditam em algo, acreditam no universo, na atração, na evolução, no Big Bang, assim todos que não têm fé, a qual vem do Deus único e verdadeiro, não têm a Deus, todos são idólatras de alguma coisa, mesmo alegando não ter fé, pois confundem a fé que vem de Deus com a religião instituída por homens. Ateus e outros que não seguem a Jesus são idólatras de algo, até de si mesmos, pois confiam e acreditam em algo, até mesmo no suor dos seus braços, e isso realmente não é fé e sim, é idolatria, pois não podem cumprir o que falam e prometem. Só Deus pode cumprir o que fala e promete, o resto fica na promessa,
fica na idolatria, pois não podem cumprir nada em seu favor, quanto mais cumprir o que falam e prometem para os outros, os quais confiam neles. Lembre-se, se aquele que nos dá a fé disser que você não vai a algum lugar, se não for a vontade e permissão de Deus, sem sombra de dúvidas você não vai, porque a criatura não pode cumprir o que fala e promete, mas Deus sim. Só Ele cumpre o que fala e promete. Deus Rei fiel, amém. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos.